Você já se sentiu invisível para alguém só porque não estava usando roupas de marca? Meu nome é Ana Paula, tenho 48 anos. E o que aconteceu comigo em um hospital particular de São Paulo mudou completamente minha perspectiva sobre o caráter das pessoas. Depois de décadas trabalhando em hospitais públicos, enfrentando plantões de 24 horas e cuidando de quem mais precisava, recebi uma proposta que parecia um sonho: ser diretora médica de um dos hospitais mais conceituados da cidade. Antes de assumir oficialmente o cargo, decidi fazer algo que nenhum diretor havia feito antes: visitar o hospital como uma paciente comum, vestida de forma simples, para avaliar como os funcionários realmente tratavam as pessoas. O que descobri sobre um médico em particular foi tão chocante que até hoje me emociono ao lembrar. Se você acredita que o caráter se revela na forma como tratamos os mais humildes, essa história vai tocar seu coração. A visita disfarçada. Roteiro: o médico rico zombou da minha dor, até descobrir que eu era a sua nova chefe do hospital. Introdução: 150 palavras. Você já se sentiu invisível para alguém só porque não estava usando roupas de marca? Meu nome é Ana Paula, tenho 48 anos. E o que aconteceu comigo em um hospital particular de São Paulo mudou completamente minha perspectiva sobre o caráter das pessoas. Depois de décadas trabalhando em hospitais públicos, enfrentando plantões de 24 horas e cuidando de quem mais precisava, recebi uma proposta que parecia um sonho: ser diretora médica de um dos hospitais mais conceituados da cidade. Antes de assumir oficialmente o cargo, decidi fazer algo que nenhum diretor havia feito antes: visitar o hospital como uma paciente comum, vestida de forma simples, para avaliar como os funcionários realmente tratavam as pessoas. O que descobri sobre um médico em particular foi tão chocante que até hoje me emociono ao lembrar. Se você acredita que o caráter se revela na forma como tratamos os mais humildes, essa história vai tocar seu coração. A visita disfarçada. Era uma segunda-feira de agosto, e eu estava nervosa de uma forma que não sentia há anos. Depois de passar 25 anos trabalhando no sistema público, cuidando de pacientes em hospitais lotados e com recursos limitados, finalmente havia recebido a oportunidade da minha vida: ser diretora médica do Hospital São Vicente, um dos mais respeitados de São Paulo. A proposta veio através do Dr. Henrique Campos, diretor-geral da instituição, que conhecia meu trabalho desde os tempos da faculdade. Ele me ofereceu total autonomia para implementar mudanças no atendimento e na gestão da equipe médica. Mas eu tinha uma condição: queria conhecer o hospital antes de assumir oficialmente. Ana Paula, disse Dr. Henrique durante nossa última conversa, você tem carta branca para fazer as mudanças que julgar necessárias. Confiamos em sua experiência e principalmente em seus valores. Foi então que tive uma ideia: por que não visitar o hospital como uma paciente comum? Assim poderia avaliar na prática como os funcionários tratavam as pessoas, especialmente aquelas de menor poder aquisitivo. Naquela manhã, escolhi propositalmente roupas simples: uma blusa básica que havia comprado em promoção, uma calça jeans desbotada e chinelos de dedo. Prendi o cabelo de qualquer jeito e não usei nenhuma maquiagem. Queria parecer exatamente o que muitas vezes fui: uma trabalhadora simples que precisava de atendimento médico. Há cerca de uma semana, eu vinha sentindo dores intensas nas costas, resultado de anos carregando pacientes e trabalhando em posições inadequadas. Era a desculpa perfeita para minha missão disfarçada. Chegando ao Hospital São Vicente, fiquei impressionada com a estrutura: mármore nas paredes, ar-condicionado perfeito, poltronas de couro na recepção. Um mundo completamente diferente dos hospitais públicos onde trabalhei toda a vida. Na recepção, uma funcionária elegante me atendeu com educação, mas notei um olhar de avaliação quando observou minhas roupas simples. Marquei uma consulta com o Dr. Ricardo Monteiro, que, segundo as informações, era um dos médicos mais requisitados da ortopedia. A consulta custa R$ 480, informou a recepcionista. Vou pagar à vista, respondi, tirando o dinheiro da carteira. Vi sua expressão de surpresa. Provavelmente não esperava que alguém com minha aparência pudesse pagar aquele valor sem parcelamento. Sentei-me na sala de espera
e observei os outros pacientes. A maioria estava bem vestida, portando bolsas de marca e conversando sobre viagens internacionais e investimentos. Eu me sentia completamente deslocada, exatamente como planejado. 40 minutos depois do horário marcado, uma enfermeira me chamou. Era uma jovem simpática, que me tratou com gentileza, sem fazer distinção pela minha aparência. "A senhora está sentindo dores há quanto tempo?" se perguntou enquanto anotava meus dados. "Há cerca de uma semana, mas está piorando." "Trabalho muito tempo em pé", expliquei. "Entendo. Que profissão a senhora exerce?" "Enfermeira", respondi. Tecnicamente não era mentira, já que mantinha meu registro ativo. A jovem sorriu com empatia. "Então a senhora sabe como é puxado. Vou avisar o doutor que a senhora chegou." Mais 15 minutos se passaram até que ela retornou. "Doutor Ricardo vai atendê-la agora." Entrei no consultório e me deparei com um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos bem cortados, usando um terno caro por baixo do jaleco impecável. Ele nem levantou os olhos do computador quando entrei. "Sente aí", disse de forma seca, apontando para a cadeira em frente à mesa dele. Aguardei alguns segundos até que ele finalmente olhasse para mim. Sua expressão mudou imediatamente, como se estivesse avaliando se eu merecia estar ali. "Então, qual é o problema?" e perguntou com um tom que beirava a impaciência. "Doutor, estou sentindo dores muito fortes nas costas. Começou há uma semana e está piorando a cada dia." Ele me olhou de cima a baixo, notando claramente minha roupa simples e aparência cansada. "Trabalha com o quê?" perguntou, mas seu tom já indicava desinteresse. "Sou enfermeira." "A enfermeira", disse com um sorriso irônico. "E onde trabalha?" "Hospital público." Sua expressão se alterou completamente. Era como se eu tivesse confirmado todos os seus preconceitos de uma só vez. "Bom, vamos ver isso aí", disse, indicando a maca com um gesto displicente. O que aconteceu a seguir foi o início de uma humilhação que jamais esqueceria. A humilhação. Dr. Ricardo me examinou de forma superficial, quase mecânica. Suas mãos tocaram minhas costas por menos de 2 minutos, e durante todo o tempo ele manteve uma expressão de tédio, como se estivesse perdendo tempo. "Pode se vestir", disse, voltando para sua mesa antes mesmo que eu terminasse de me levantar da maca. Retornei à cadeira, esperando ouvir seu diagnóstico ou, pelo menos, uma explicação sobre o que poderia estar causando minhas dores. Em vez disso, ele começou a digitar algo no computador sem nem me olhar. "Então, doutor?", se perguntei após alguns minutos de silêncio constrangedor. Ele finalmente levantou os olhos, mas sua expressão era de irritação. "Olha só", começou com um tom condescendente. "Você trabalha em hospital público, certo? Então deve saber como funciona. Dor nas costas é coisa comum para quem trabalha na área da saúde." "Sim, doutor, mas essa dor é diferente. É muito intensa e..." "Escuta aqui", ele me interrompeu, se recostando na cadeira, cara com ar de superioridade. "Eu atendo dezenas de pessoas como você toda semana. Sempre a mesma história. Ai, doutor, a dor é muito forte. Ai, doutor, não consigo trabalhar. Senti meu rosto queimar. Doutor, eu não estou fingindo dor. Vim aqui porque realmente preciso de ajuda." Ele soltou uma risada sarcástica. "Precisa de ajuda? Ou precisa de um atestado para ficar alguns dias em casa, ganhando pelo INSS?" Não podia acreditar no que estava ouvindo. Como profissional da saúde, sabia que muitos médicos desenvolvem certa desconfiança com o tempo. Mas aquilo era puro preconceito. "Doutor, eu paguei R$ 480 por esta consulta. Não estou aqui pedindo favor." "Ah, pagou?", disse ele, olhando novamente para minha roupa simples. "E como conseguiu esse dinheiro? Fez uma vaquinha no hospital onde trabalha?" A humilhação estava apenas começando. Ele se levantou da cadeira e foi até a janela, de costas para mim como se minha presença o incomodasse. "Vou te explicar uma coisa", continuou, ainda olhando pela janela. "Eu me formei na USP. Fiz residência nos melhores hospitais de São Paulo. Estudei 2 anos nos Estados Unidos. Meu tempo vale muito dinheiro. Quando vocês vêm aqui com essas historinhas de dor nas costas, estão tirando a vaga de pacientes que realmente precisam. Doutor, o senhor nem me examinou direito. Como pode ter certeza de que não há nada sério?" Ele se virou para mim com uma expressão de deboche. "Porque eu conheço vocês, enfermeirinhas de hospital público.
Trabalham demais, ganham pouco, e quando o corpo reclama, vem procurar atestado médico. É sempre a mesma coisa. Senti uma raiva crescer dentro de mim, mas mantive a compostura. Precisava ver até onde chegaria a arrogância daquele homem. E se for algo mais sério, doutor? Não acha que deveria investigar? Mais sério. Ele riu. Como o quê? Um tumor? Uma hérnia de disco? Olha, querida, se você tivesse alguma coisa realmente grave, não estaria aqui no meu consultório particular. Estaria gritando de dor num pronto-socorro. Dr. Ricardo voltou para sua mesa e começou a escrever alguma coisa numa receita. Vou receitar um anti-inflamatório básico e fazer um atestado de 3 dias. É isso que você quer, não é? Doutor, eu gostaria que o senhor solicitasse pelo menos um raio-x ou raio-x. Ele me interrompeu novamente. Você tem ideia de quanto custa um raio-x aqui? R$120. Tem esse dinheiro sobrando? Obviamente eu tinha, mas queria ver até onde ele iria. É caro, doutor, mas se for necessário... Necessário para quê? Para confirmar que você tem uma dor muscular comum. Escuta, vou te dar um conselho de graça. Compra um daqueles adesivos de mentol na farmácia e para de fazer drama. Dor nas costas não mata ninguém. Nesse momento, sua secretária bateu na porta. Dr. Ricardo, sua próxima paciente, chegou. É a doutora Fernanda, a dermatologista. Imediatamente vi sua postura mudar. O rosto se iluminou e ele ajeitou o jaleco. Ai, a doutora Fernanda. Pode pedir para ela aguardar só um minutinho. Ele se virou para mim e estendeu a receita. Pronto, está aqui seu remédio e atestado. Agora preciso atender pacientes importantes. Peguei a receita e me levantei, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Não pela humilhação que sofri, mas por saber quantas pessoas realmente necessitadas passavam por aquilo diariamente. Obrigada. Doutor, disse mantendo a educação. E da próxima vez, ele falou enquanto eu me dirigia à porta. Procura o posto de saúde do seu bairro. É mais adequado para o seu perfil. O que você faria no meu lugar? O desânimo. Saí daquele consultório sentindo-me menor do que quando entrei. Não pelas palavras daquele médico arrogante, mas pelo que aquela situação representava. Se um profissional experiente como eu, com mestrado e anos de dedicação à medicina, foi tratada daquela forma, imagine como pessoas realmente vulneráveis eram recebidas ali. No estacionamento, sentada no meu carro, releio a receita que Dr. Ricardo me deu. Era um anti-inflamatório comum e um atestado médico padrão, sem qualquer personalização ou cuidado. Parecia que ele tinha um carimbo pronto para pessoas como eu. Liguei para minha irmã Carla, que também era da área da saúde. Ana, como foi a consulta? Perguntou ela preocupada. Carla, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Relatei todo o episódio para ela, desde as primeiras palavras condescendentes, até o comentário final sobre procurar o posto de saúde do meu bairro. Esse homem é um monstro, disse Carla indignada. Ana, você precisa fazer alguma coisa. Imagina quantas pessoas ele trata assim todo dia. Eu sei, Carla, mas o que posso fazer? Registrar uma reclamação. Ele vai dizer que foi um mal-entendido e pronto. E a sua nova posição? Você não disse que vai ser diretora médica de um hospital particular? Respirei fundo. Justamente por isso estou mais chateada. Vou assumir uma posição de liderança e descobrir que existem médicos com esse tipo de mentalidade me deixa desanimada. Carla ficou alguns segundos em silêncio. Ana, me conta uma coisa. Esse Hospital São Vicente onde você vai trabalhar, não é o mesmo onde você acabou de ser atendida? Meu coração acelerou. Na verdade, eu havia evitado pensar nessa conexão durante toda a humilhação. É o mesmo hospital, Carla. Ana, você tem que contar isso para o Dr. Henrique. Esse médico trabalha no hospital que você vai dirigir. Não posso fazer isso agora. Ainda não assumi oficialmente o cargo. E além disso, seria minha palavra contra a dele. Ele pode alegar que me tratou bem e que estou inventando. Passei o resto da tarde pensando na situação. Será que eu estava preparada para assumir a direção de um hospital onde trabalhavam pessoas com aquela mentalidade? Como poderia implementar uma cultura de humanização no atendimento se alguns médicos viam os pacientes apenas como fonte de renda? Naquela noite em casa, pesquisei sobre Dr. Ricardo Monteiro na internet. Descobri que ele era formado há 15 anos, tinha especialização em ortopedia e traumatologia
e realmente havia estudado nos Estados Unidos. Nas redes sociais, postava fotos de carros de luxo, viagens caras e jantares em restaurantes sofisticados. Encontrei também alguns comentários sobre ele em sites de avaliação médica. Para minha surpresa, as avaliações eram muito divididas. Pacientes que claramente tinham boa condição financeira elogiavam sua competência e educação. Mas havia várias reclamações de pessoas que se sentiam maltratadas, mencionando arrogância e falta de empatia. Uma avaliação em particular me chamou a atenção. Dr. Ricardo é competente, mas trata os pacientes de forma diferente, dependendo da aparência. Se você não estiver bem vestido, prepare-se para ser maltratado. Outra dizia, excelente médico, mas só para quem pode pagar caro. Comigo foi grosso porque uso o convênio mais simples. Era claro que não fui a única pessoa a passar por aquela situação. Dr. Ricardo tinha um padrão de comportamento discriminatório, e isso era inadmissível em qualquer ambiente médico. Decidi ligar para Dr. Henrique, mas quando peguei o telefone, hesitei. Como explicar a situação sem parecer que estava criando problemas antes mesmo de assumir o cargo? E se ele achasse que eu estava sendo dramática ou revanchista? Guardei o telefone e tomei uma decisão. Esperaria até a segunda-feira seguinte, quando assumiria oficialmente como diretora médica. Então teria autoridade para lidar com a situação de forma adequada. Mas no fundo, eu sabia que estava com medo. Medo de descobrir que o hospital onde realizaria meu sonho profissional tinha mais médicos como o Dr. Ricardo. Medo de que minha luta por um atendimento humanizado fosse mais difícil do que imaginava. Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava imaginando quantas pessoas realmente necessitadas saíam daquele consultório sem o atendimento adequado. Quantos diagnósticos eram negligenciados por preconceito? Quantas vidas poderiam estar sendo colocadas em risco pela arrogância e discriminação? Eu tinha apenas alguns dias para me preparar mentalmente para o que seria certamente a conversa mais importante da minha carreira. Obrigado por estar aqui comigo nessa história difícil. O melhor ainda está por vir. A primeira reunião. Segunda-feira, 9h da manhã. Era o dia que eu havia esperado durante anos. Minha primeira manhã como diretora médica do Hospital São Vicente. Vesti meu melhor terno, arrumei o cabelo e me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta era completamente diferente daquela que havia sido humilhada apenas uma semana antes. Dr. Henrique me recebeu em sua sala com um sorriso caloroso. Ana Paula, seja bem-vinda oficialmente. Está preparada para transformar nosso hospital? Mais do que preparada, Dr. Henrique. Inclusive, gostaria de marcar uma reunião com toda a equipe médica ainda hoje. Preciso conhecer os profissionais que trabalham aqui. Perfeita ideia. Vou pedir para minha secretária agendar para as 15h no auditório principal. O resto da manhã passou voando enquanto eu conhecia as instalações, conversava com funcionários administrativos e revisava protocolos. Todos me tratavam com o máximo respeito. E eu sentia que finalmente estava no lugar certo. Às 15h em ponto, entrei no auditório onde cerca de 20 médicos já estavam reunidos. Reconheci alguns rostos da pesquisa que havia feito sobre o hospital. E lá na terceira fileira estava ele, Dr. Ricardo Monteiro. Ele conversava descontraidamente com colegas, rindo de alguma piada, completamente alheio ao fato de que a mulher que havia humilhado estava prestes a ser apresentada como sua nova supervisora. Dr. Henrique me apresentou. Colegas, é com grande prazer que apresento nossa nova diretora médica, Dra. Ana Paula Santos. Ela vem do sistema público com vasta experiência em gestão hospitalar e um histórico impecável de dedicação aos pacientes. Alguns aplausos educados ecoaram pelo auditório. Dr. Ricardo aplaudiu junto com os outros, mas percebi que seu olhar estava no celular. Doutora Ana Paula, o microfone é seu, disse Dr. Henrique, se afastando. Caminhei até o centro do palco e ajustei o microfone. Por alguns segundos, apenas observei os rostos à minha frente. Quando meus olhos encontraram os de Dr. Ricardo, ele ainda não havia me reconhecido. Boa tarde, colegas, comecei com voz firme. É uma honra estar aqui com vocês. Antes de falar sobre meus planos para o hospital, gostaria de contar uma experiência recente que tive. Dr. Ricardo finalmente guardou o celular
e prestou atenção. Na semana passada, visitei este hospital como uma paciente comum. Vim vestida de forma simples, como uma trabalhadora da saúde pública, para avaliar como nossos pacientes são realmente tratados. Vi alguns médicos se mexerem desconfortavelmente nas cadeiras. Dr. Ricardo, no entanto, ainda não havia conectado os pontos. Marquei uma consulta com um de nossos ortopedistas. Continuei olhando diretamente para ele. Paguei R$ 480 à vista por uma consulta particular. Foi então que vi o primeiro sinal de reconhecimento no rosto de Dr. Ricardo. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Durante essa consulta, fui tratada com desprezo e preconceito. O médico em questão assumiu, baseado apenas na minha aparência, que eu estava fingindo dor para conseguir um atestado. Dr. Ricardo empalideceu. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Esse profissional me disse que conhecia pessoas como eu, se referindo pejorativamente a enfermeiras de hospital público. Sugeriu que eu fizesse uma vaquinha para pagar a consulta e, no final, recomendou que procurasse o posto de saúde do meu bairro por ser mais adequado ao meu perfil. O auditório estava em silêncio absoluto. Dr. Ricardo havia se tornado branco como papel. Esse mesmo médico interrompeu nossa consulta para atender uma colega dermatologista, deixando claro que alguns pacientes eram mais importantes que outros. Fiz uma pausa, deixando o peso das palavras ecoar no ambiente. Dr. Ricardo Monteiro, disse olhando diretamente para ele. O senhor me reconhece agora. Ele tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Os médicos ao redor começaram a olhar para ele com uma mistura de choque e desaprovação. Ele balbuciou, tentando formar palavras. O senhor me disse que meu tempo valia muito dinheiro e que pessoas como eu tiravam vagas de pacientes importantes. Gostaria que explicasse aos seus colegas o que define um paciente importante. Dr. Ricardo finalmente conseguiu se levantar, mas estava visivelmente tremendo. Doutora Ana Paula, por favor, eu não sabia. Se eu soubesse quem a senhora era... Exatamente, disse eu, elevando a voz. Se soubesse quem eu era. Mas e se eu fosse realmente uma enfermeira simples de hospital público? Isso justificaria o tratamento que recebi? O silêncio era ensurdecedor. Se você está gostando da história até aqui, comente nos comentários de que cidade você está assistindo. Isso indica para o YouTube que a história é boa. E ele vai mostrar essa história para mais pessoas. A transformação. Dr. Ricardo permanecia de pé, tremendo, sem conseguir formar uma resposta coerente. Os outros médicos o olhavam com uma mistura de vergonha alheia e desaprovação. Eu podia ver nos rostos deles que alguns reconheciam o comportamento que havia descrito. Dr. Ricardo, disse eu, mantendo a voz calma, mas firme. O senhor não precisa responder agora, mas precisa entender uma coisa. A partir de hoje, qualquer discriminação baseada em classe social, aparência ou condição financeira dos pacientes será tratada como falta grave. Ele finalmente conseguiu balbuciar. Doutora Ana Paula, eu peço desculpas. Foi um mal-entendido. Não foi mal-entendido, doutor. Foi preconceito puro e simples. E o que mais me preocupa é saber que provavelmente não fui a primeira pessoa a passar por isso. Dirigi-me então para toda a equipe. Colegas, assumo esta direção com um objetivo claro: transformar este hospital em um exemplo de excelência técnica e humanizada. Não vou tolerar que qualquer paciente seja tratado como cidadão de segunda classe. Dr. Henrique, que assistia à cena claramente chocado, se aproximou do microfone. Doutora Ana Paula, acho que devemos conversar sobre isso em particular. Não. Dr. Henrique, essa conversa precisa ser pública. Todos aqui precisam entender que mudanças são necessárias. Voltei-me novamente para Dr. Ricardo. Doutor, o senhor é um profissional qualificado. Estudou em boas escolas, tem conhecimento técnico, mas competência médica sem humanidade é inútil. Pior, é perigosa. Ele abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. Vou lhe dar uma oportunidade de reflexão e mudança, continuei. Nas próximas 2 semanas, quero que acompanhe plantões no Hospital das Clínicas, no setor de emergência. Quero que veja como médicos dedicados tratam pacientes de todas as classes sociais com igual dignidade. Como assim? Ele perguntou confuso. É simples.
Vai trabalhar voluntariamente 2 horas por dia no sistema público. Vai atender pessoas que não podem pagar consultas particulares. Vai aprender que dor não tem classe social. Alguns médicos sussurraram entre si. Era uma medida inédita, mas necessária. E se eu me recusar? Perguntou o Dr. Ricardo, tentando recuperar alguma autoridade. O senhor é livre para escolher, mas neste hospital, sob minha direção, não há espaço para médicos que discriminam pacientes. A escolha é sua, mudar de atitude ou procurar outro local para trabalhar. O silêncio no auditório era total. Dr. Ricardo olhou ao redor, buscando apoio entre os colegas, mas encontrou apenas olhares de reprovação. Eu aceito, disse finalmente com a voz embargada. Ótimo. A doutora Mariana, nossa coordenadora de ensino, vai organizar sua agenda no HC. Começamos na próxima segunda-feira. Dirigi-me então para o restante da equipe. Colegas, não vim aqui para ser a vilã da história. Vim para criar um ambiente onde possamos exercer a medicina em sua forma mais nobre, curando com competência e tratando com dignidade. Uma médica mais jovem levantou a mão. Doutora Ana Paula, como poderemos contribuir para essa mudança? Excelente pergunta, doutora Marina. Primeiro, quero implementar um programa de feedback dos pacientes. Segundo, vamos criar protocolos de atendimento humanizado. E terceiro, qualquer funcionário poderá reportar casos de discriminação diretamente para minha sala. Durante a hora seguinte, discutimos mudanças práticas, tempo mínimo de consulta, treinamentos em comunicação empática e um sistema de avaliação que consideraria não apenas competência técnica, mas também habilidades humanas. Quando a reunião terminou, o Dr. Ricardo se aproximou de mim. Seus olhos estavam vermelhos. Doutora Ana Paula, disse ele, a senhora está certa. Eu me perdi no caminho. Comecei a medicina querendo ajudar pessoas e acabei julgando-as pela aparência. Dr. Ricardo, reconhecer o erro é o primeiro passo. Agora você tem a chance de redescobrir por que escolheu ser médico. 6 meses depois, Dr. Ricardo se tornou um dos médicos mais elogiados pelos pacientes. Sua experiência no sistema público havia transformado completamente sua perspectiva. Ele mesmo me procurou para agradecer a oportunidade de mudança. Doutora Ana Paula, disse ele numa tarde, aquela humilhação que causei à senhora foi a pior coisa que fiz na minha carreira, mas sua resposta me salvou de me tornar uma pessoa terrível. Hoje, o Hospital São Vicente é referência não apenas em excelência médica, mas também em atendimento humanizado. Criamos um protocolo que é estudado em outras instituições. Dignidade em primeiro lugar, porque aprendi que verdadeira liderança não é sobre poder ou vingança. É sobre transformar pessoas e, consequentemente, salvar vidas. Às vezes, quem mais precisa de cura não são os pacientes, mas os próprios médicos que esqueceram a essência da medicina. Se essa história tocou seu coração, comente lição de vida aqui embaixo. E me conta, você já passou por alguma situação de preconceito? Como lidou com isso? Suas experiências podem inspirar outras pessoas que passam por situações semelhantes.